Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Profissão Policial. Aqui é foco no distintivo, aqui é papo de polícia. O convidado de hoje, delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, professor nas horas vagas ali, né, de cursos para concursos públicos voltado para policial. Olha que especialização que o cara tem, ó. Ciências penais, direito administrativo e gestão pública, segurança pública e direito constitucional e direitos humanos também. Então o cara sabe pouco dessa área jurídica, né? E já está 6 anos aí na atividade policial. Meu convidado de hoje, seja muito bem-vindo, delegado Eduardo De Favelli. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer muito grande ser convidado aqui. A gente está já há algum tempo aí nos estudos e na polícia, quase completando 6 anos. Então, é um prazer muito grande, um trabalho que divulga a atividade policial, o trabalho policial. Muito grande o prazer que tá da minha parte, pode ter certeza. Obrigado por aceitar o convite, cara. E a gente já tá... Eu tinha feito com o Ronei, né? O Ronei já participou do nosso canal. Aí ele é amigo em comum. Aí falou, pô, você se prontificou para participar também. Eu até agradeço. E eu vim aqui na cidade, pô, para poder trocar essa ideia contigo. Porque muita gente que tá querendo trabalhar esse policial precisa desse feedback, né? Eu não sei na época que tu estudou, na minha não teve isso aí. De você ter informação e tal. Não, era bem escassa a informação. Eu lembro que era muito pelo Facebook. Esses tempos até dei uma olhada numas conversas lá que tinha no Facebook, encontrei aquela coisa toda, o pessoal compartilhando conteúdo, um é promotor, outro é delegado, todo mundo compartilhava as informações entre a galera que estava estudando. E o Ronei é um parceiraço, né? Um amigo muito importante ali que eu conheci durante a academia de polícia, e é uma pessoa excepcional, sabe, né? Um cara que é diferenciado, né? Um cara muito bem. Muito gente fina. Ele me falou do teu trabalho aí, não só com o PRF, né? Mas também no trabalho aqui do podcast Profissão Policial, e de pronto eu falei que se me chamarem eu vou estar dentro, sim. Pô, show de bola, cara. E tá aí a oportunidade, agora vamos trocar uma ideia. E aliás, cara, queria ver contigo, você traçar um pouco da sua trajetória aí, como é que você trabalhava, do que você trabalhava na verdade, né? O que você fazia antes de entrar pra polícia? Conta um pouco aí pra galera conhecer mais sobre você. Bom, vamos lá. Eu tenho, assim, a minha vida foram divididas em várias fases, né? Ao longo desse período aí, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como alguns podem notar, né? E assim, terminei o colégio, e aí eu ingressei na faculdade já com 17 anos, estagiei em escritório de advocacia um pouco, e depois eu já comecei a assim, tentar criar um pouco de laço com a esfera pública, na parte já de estágio e tudo mais. E aí depois eu parei, tranquei a faculdade e viajei para Londres. Morei 2 anos fora. E aí lá eu adquiri uma maturidade, que eu sempre fui um péssimo aluno. Assim, ó, eu era um aluno que, não só no colégio, como também na faculdade, tinha muita dificuldade assim, em concentração, em realmente me dedicar e estudar. Não gostava de estudar, gostava de andar de skate, jogar futebol, surfar, essa era a minha vida. E aí eu viajei, voltei com outra cabeça, já tentando mudar. Aí em 2012 eu resolvi começar a estudar para delegado federal, e então durante aquele período ali eu já tentei direcionar o meu foco para a área de delegado de polícia, delegado federal. E aí fui estudando, tomei muitas reprovações, foram cerca de 9 reprovações durante o período, e fui aprovado, delegado de Santa Catarina. Fui até a prova oral de delegado de São Paulo, acabei não sendo aprovado, foi logo depois da prova de delegado de Santa Catarina, então já estava em ritmo de festa, não queria estudar. E depois eu passei também no Pará, durante o período em que... Para delegado também? Para delegado também. Tive outras aprovações em concursos de procuradoria, primeiras fases de magistratura, mas sempre fui voltado para a carreira policial. E aí depois, quando ingressei, fiz academia com o Rony, né, e, entre outros vários amigos aí da academia de polícia, que provavelmente daqui a pouquinho tu vai conversar também. Sim. Comecei a incorporar bem aquela ideia assim de como é ser delegado de polícia, como é fazer uma gestão. Isso aí a gente não só aprende na marra, né, no dia a dia. Isso aí, por mais que tragam algumas situações assim gerais, né? Gerais, de diretrizes ali, e tal. Não, nada como tu conversar com as pessoas, entender as suas dificuldades,
também saber quando é o momento de dar uma dura em determinada conduta praticada por um agente ou escrivão. Mas a gente sempre tive uma boa relação, isso aí facilitou bastante. Bom, e aí depois, terminada a academia de polícia, né, o pessoal falava muito em não ir para Joinville, porque Joinville era uma cidade problemática, que não tinha estrutura nenhuma e tudo mais, e aí para onde que eu vou? Eu vou para Joinville, né? Assim, Atraiu. Aquela coisa, né? Pô, se é tão ruim assim, vamos ver se é ruim mesmo. E aí foi minha primeira lotação. Peguei uma delegacia muito complicada, de início era eu e um colega, o Leandro, que é também muito amigo do Rony, e assim, eu pensei empolgadão, né? Agora 2 delegados, uma delegacia abrangendo uma população de 150 mil pessoas, mas durou só um mês, e aí eu fiquei sozinho. Ih, rapaz, só que o Leandro era delegado há 7 anos e eu era delegado, acabei de me formar, era advogado antes de eu prestar o concurso, né? Mas um advogado que não atuava nada, assim, só de vez em quando, só umas causas específicas, assim, nada muito voltado para realmente pagar meus gastos, me remunerar. Só para te manter mesmo. Só para me manter. E aí, caí de paraquedas ali e fui aprendendo na marra, literalmente na marra. E focando bastante na investigação, que isso aí é realmente a Academia de Polícia de Santa Catarina é muito boa nisso aí, em preparar para investigação. Isso aí foi um diferencial que desde o início a gente já botei isso como premissa e levo até hoje. Bom, e aí depois disso fui trabalhando ali, fiquei cerca de 2 anos, tivemos vários casos legais, depois a gente vai falar sobre isso. Depois, sim. Enfim, então foi essa a minha experiência inicial. Assim, eu, como eu disse, tinha saído de casa, assim, trabalhando como advogado, e aí eu realmente consegui fazer essa transição para a carreira de delegado de polícia e desde então eu tô aí. Passei por Videira também, agora estou em Garuva. Você falou que passou em vários concursos, tu falou aqui em off, que foi algumas procuradorias dos municípios, né? Também foi em outros cursos de delegado. Mas antes, você falou que no início que teve 9 reprovações, né? Como é que foi a virada de chave? Quando é que você percebeu assim, cara, se eu não mudar o que eu tô fazendo, o resultado da reprovação vai continuar acontecendo? Teve isso? Você chegou a ter esse... Claro que teve, porque depois você conseguiu, né? Mas quando é que foi esse insight? Como é que foi, assim, os dados que você percebeu? Cara, preciso mudar isso aqui, preciso mudar aqui, para poder, enfim, conseguir um resultado melhor. Olha, vou ser bem sincero, eu tive eu literalmente tive uma virada de chave que foi, assim, bem escancarada, assim, deu para notar muito naquele momento. Foi em 2012 eu iniciei meus estudos, né, para delegado federal, como eu disse, eu fazia a época LFG, eu nem sei se ainda existe a LFG, acredito que Cara, isso aí é antigo. Talvez exista. E aí mas assim, eu não sabia nada, eu não sabia nada de direito penal, não sabia nada de direito processual penal, como eu disse, eu era um péssimo aluno. E à época eu ainda me interessava um pouco por direito do trabalho, ou seja, um cara totalmente perdido. Mas eu queria ser delegado federal na época. Então, vamos lá, vamos cair para dentro. Comecei meus estudos, fiquei cerca de 6 meses fazendo a primeira parte lá do curso e posteriormente já fui viajando para prestar concurso. Fiz meu primeiro concurso da vida. Nunca tinha prestado um concurso antes, fora a OAB. Foi o concurso de delegado de polícia do estado de Goiás. Cheguei em Goiânia, não sabia nem procurar uma sala de... Perdido. E aí, quando eu fui procurar meu nome na lista, meu nome não tava lá. Teve um problemão, assim, disseram que... ainda bem que eu tava com a minha ficha de comprovante de pagamento. E aí, conseguiram encontrar. Eu tomei fumo, né? Fui muito mal na prova. Logo depois, prestei também delegado no Paraná, em 2013. E também fui mal. No meio daí, tive as complicações, fiquei solteiro, aí aquela coisa, né? Balada, festança e tal. Cara sem dinheiro. Não tava nem trabalhando praticamente, né? Tava com a OAB, mas advogado recém saído da faculdade. E ainda gastando dinheiro que não tinha. Então, assim, pegando vários empréstimos. Não, tava ferrado. E no meio do ano eu fui prestar delegado federal, que era o concurso que eu estaria estudando, né?
Foi quando esse ano, nem se lembra? 2013. 2013. Nossa, aí eu fiz delegado federal também, nossa, fiz 1/3 da prova. Eu nunca esqueço que eu fiz 30% da prova. Nossa. Então, assim, porque era igual a da PRF, né? Que era certo ou errado, Pra e ser aí, nossa, fui péssimo. Logo depois, eu achei que... Daí começaram aquela história, pá, um fala, não, presta para outras áreas, tá? Daí comecei eu a atirar para tudo que é lado. Procuradorias, comecei a atirar para o lado de analista, fiz TRE do Santa Catarina, fiz TJ do Rio Grande doSul, fiz TRT do trabalho, fiz um monte de concurso. Tudo indo muito mal. Aí, final do ano, eu já tava meio ansioso com tudo, assim, problemas financeiros em casa também. A família tava sem condições. E aí eu resolvi procurar um centro espírita. Caramba. Procurei o que mais? Eu procurei centro espírita, fui fazer yoga, fui fazer um monte de coisa diferente, assim, pra ver se eu consertava essa ansiedade que tava me abalando e tal. E aí, lá pelas tantas, eu comecei a ler essa história de ficar prestando concurso pra tudo que é área. E aí me deu um insight, assim, pô, vou focar de novo em concurso para delegado. E aí eu retomei e falei, vai virar o ano e a partir de agora eu só vou estudar para delegado de polícia. E assim foi, virou o ano e comecei daí saiu o edital de delegado de São Paulo, que ia ser no dia, se não me engano, 29 de março, 27 de março de 2014. Era o ano da Copa, então assim, era um ano que era péssimo para quem tá estudando, né? Um ano muita horroroso. Distração, né? Muita distração. Eu sou de Porto Alegre, tinha jogos em Porto Alegre, então era assim, muito difícil. Eu trabalhei pra caramba em 2014. Exatamente. E eu amo futebol, assim, sou gremista, acompanho, e para mim foi muito, muito difícil. E aí, estudei, elaborei uma estratégia, algo que realmente tinha que ser... aquele concurso, ele tinha que pelo menos me dar uma luz. Eu não precisava passar, mas eu tinha que pelo menos chegar perto, porque eu estava me dedicando. Uhum. E aí, realmente, elaborei uma estratégia que até hoje é que eu uso, assim, para... De cronograma e tal, de método. Exatamente, de pincelar o que vai, quanto de cada conteúdo vai ser estudado. E aí, fui fazer a prova. Terninho, São Paulo é horrível, fazer prova de terno. Fiz a prova, um calor, e consegui passar na primeira fase. Passei na primeira fase, foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu não tive aquela... assim, normalmente acontece que a pessoa começa a estudar, ela começa a ficar próximo de passar e depois ela passa. Comigo, não. Comigo eu tava indo muito mal, muito distante, muito ruim mesmo. E do nada eu caí de paraquedas numa primeira fase, indo para uma segunda fase. Prova objetiva ali, né? Uhum. Então, assim, foi algo que me surpreendeu muito. E aí eu já fiquei meio desesperado. Como é que eu faço uma prova segunda fase, objetiva de escrever? E eu não estava confiante para isso, não tinha a mínima segurança. Eu não tinha tempo de estudo, porque foi 1 ano e 4 meses depois que eu tive a primeira aprovação. Isso aí, se for olhar hoje, o pessoal, não é muito difícil uma pessoa conseguir isso. Uhum. E na época também não era para eu conseguir. Foi um ponto fora da curva, assim, foi um ponto fora da curva. Não que eu não tivesse estudado para isso, estudei, mas me surpreendeu. E aí, logo depois, saiu o delegado de Tocantins. Uhum. Fui pra Tocantins também. Eu falei, não, mas tô passando aqui. Viajou o Brasil todo fazendo Já falei pra minha mãe, eu tô passando em tudo que é concurso. E ela, nossa, porque eu passei em São Paulo, né? Fui lá, fiz em Tocantins e realmente eu quase passei. Foi por muito pouco também. Eu acabei ficando de fora da questão da prova escrita, que era tudo junto. E logo depois, mas eu ainda tava muito motivado, nem cheguei a me abalar, fui pra Tocantins. Até é curiosa essa história quando eu fui pra Tocantins, porque... assim, na cidade não tem estrutura assim, para hoteleira, né? Palmas não tem estrutura hoteleira para abarcar um concurso público grande, que o pessoal assim, vem de nacional, fora. Não tem. Nacional não, estadual, no caso. Estadual, mas não tem estrutura porque não tem rede de hotéis, é uma cidade muito voltada para serviço público, tem muitos prédios públicos, pouco comércio, poucas empresas propriamente dito, assim. Uhum. E aí tinha uma colega minha na LFG que eu falei, porque ela era de Tocantins, coincidentemente, de Palmas. E aí eu perguntei pra ela, olha, agora eu esqueci o nome dela, tá? Paula. Paula, me diz uma coisa, acabou os hotéis em Tocantins e tal, tem alguém que mora lá que de repente podia conversar pra ver se consegue alguma coisa pra eu ficar? Ela, só tem minha avó. Deu, tua avó. Ela assim, mas ela ia adorar te receber. Deus, tu acha que a tua avó vai me receber lá?
E ela, sim, com certeza, deixa eu ligar pra ela. Ligou e falou, não, já tá tudo certo, vai pra lá, fica na casa da minha Tem um avó. quartinho separado pra você. E aí fui, cara, fui lá, fiquei na casa da Nunca tinha avó. visto, né? Nunca tinha visto, cara. E ela ainda levantou de madrugada pra fazer pão de queijo pra eu levar pro dia Cara, da que prova, cara. maneiro, cara. Ela era mineira. E fui, fiz a prova, acabei não passando, voltei, assim, mas ainda estava muito motivado. Isso é um diferencial, acho que para quem tá estudando, cara. Sim. É tu saber se manter motivado, não só motivado, tipo, não estou, vou estudar feliz. Não, é tu saber que o teu estudo ele tá dando resultado. Essa é a motivação, é tu saber que tu tá caminhando. Ainda que tu não passe imediatamente, tu saber que tu tá evoluindo aos pouquinhos, tá acertando questões mais complexas. E aí eu tava motivado. E aí eu em seguida já tinha saído também em Santa Catarina. Eu tava estudando para a segunda fase de São Paulo. E aí veio o de Santa Catarina, em junho, bem no meio da Copa, assim, que eu lembro que saiu e a Copa pegando fogo ali, e eu tanto é que eu fui fazer a segunda fase de São Paulo no meio da Copa. E tinha uns nigerianos no hotel, tava aquela confusão de Copa. Barulho, desgraçado. Barulho. E aí eu fiz a prova, e em seguida já teve Santa Catarina. E aí também elaborei uma estratégia para estudar uma segunda fase e uma primeira fase, que é complicado, né? São estudos diferentes. E consegui a aprovação também. Eu fiquei na casa de um outro amigo, de um pai de um amigo meu também ali em Florianópolis, que hoje ele é agente no Rio Grande do Sul. E, cara, quando vi, eu caí mais uma vez, eu digo assim, com toda, assim, ó, sem nenhuma vergonha, eu caí segunda vez de paraquedas numa segunda fase. Então eu tava com 2 segundas fases. E sendo bem honesto... A segunda fase agora é PCSC, né? PCSC. Então, assim, pra ser bem honesto, eu não tava, naquele momento, ainda preparado pra encarar uma aprovação de verdade. Eu não tinha conhecimento suficiente, eu não tinha mesmo. Tanto é que naquelas 2 segundas fases, a partir dali, eu comecei a estudar muito, muito. Eu estudava cerca de 8 horas e meia por dia, mas com qualidade. Assim, eu estudava bem, porque eram só 4 disciplinas que eu tinha que estudar para a segunda fase. Penal, processo penal, administrativo constitucional e para São Paulo, direitos humanos. Caía mais essa matéria. E para delegado de Santa Catarina caía um pouco de direitos humanos dentro de constitucional ali, na segunda fase. E aí eu, estudando só essas 5 disciplinas, cara, aí eu evolui muito, assim, dei um salto de conhecimento. Maneiro. E aí eu fiz aquela coisa, a prova física, fui avançando nos 2. E em janeiro de 2015 eu já estava num ritmo muito bom. Teve a prova oral. Em Santa Catarina me saí bem, consegui obter aprovação, que era o concurso que eu realmente queria. Eu tive mais dificuldade mesmo, foi no TAF na época, né? Na barra, né? Tem gente que não consegue fazer barra até hoje. É o exercício que mais elimina, né? É o exercício que mais elimina. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, não consigo usar bem as costas, assim, na impulsão. E é puro treino, pura técnica, né? Pura técnica, cara, pura técnica. E eu não tinha jeito. Mas consegui, na semana, assim, da minha prova, eu consegui fazer as barras que eram necessárias. E aí eu consegui passar. E aí fiz a prova oral em Santa Catarina, fui muito bem, me senti seguro. Dr. Bermudes, que é o diretor da Cadepol, é uma pessoa, assim, que escreve muito bem. Desde aquela época já escrevia. O delegado geral, que é o Dr. Ulisses Gabriel, era um dos meus examinadores. O doutor Leonardo Marcondes também era um examinador. Davi Queiroz, que Só casca grossa. Davi Queiroz, que é ali de Balneário Camboriú, um baita de um delegado também. Também estava na banca. Então, o doutor Gusto, daqui de Joinville. Então, assim, a banca, ela era uma banca que depois a gente acaba criando laço e vê que o pessoal Mas na época eram pessoas, assim, mal vistas, né? Os malvadões, tá? Querendo ferrar com todo mundo. Cara, eu fui muito bem na prova, assim, eu me senti bem, me senti seguro. E aí depois eu fui prestar São Paulo. Cara, quando eu fui prestar São Paulo, eu já tava no ritmo, assim, já ganhei e tal, porque todo mundo fala, não, chamar todo mundo de Santa Catarina e tal. E aí eu fui lá, falei, não vou estudar criminologia, que na prova oral caía criminologia em São Paulo. E hoje em dia já não cai mais. Eu acho que depois que eu saí, o negócio não caiu mais, mas a época... É sempre assim. Cara, eu falei assim, não, eu não vou estudar criminologia, porque criminologia eu sei, eu já estudei, bababá. Cara, detalhe. Na hora sai. Na hora sai. E aí chegou lá, cheguei na prova e tinha lá, eram 6 examinadores. Fui indo bem. No último examinador era de criminologia. E até hoje eu lembro, assim, ele me fez 5 perguntas. 2 eu disse que não me ocorria, 1 eu não sabia e 2 eu respondi errado.
Então, assim, eu tirei, na minha opinião, eu acho que eu tirei 0 naquela criminalidade. Então, e aí Não na chegou a ver o hora, resultado, não? Não veio? nem vi, aqui em São Paulo eles dificultavam bastante sim, o acesso ao resultado, mas ali eu vi que eu tinha sido massacrado. O examinador, e aí o examinador, gente boa, ele tentou me ajudar, mas não tinha jeito, assim, eu não tinha estudado, e aí não adianta. E isso aí foi um aprendizado. Falei, não, nunca mais eu vou confiar assim, no meu conhecimento sem que eu faça uma Se preparação. prepare para aquela situação. Então foi isso. E teve um fato curioso lá em Santa Catarina, agora voltando, que assim, o nosso concurso teve um examinador que pediu muitas questões fora do edital. Não foi por maldade, eu entendo assim, que teve várias que eu consegui reverter as questões posteriormente. Mas foi às vezes até por trazer fatos que não diziam respeito ao edital para questionar o aluno. Na prova oral às vezes acontece muito disso. Só que no momento que tu começa a entrar com a ação judicial, o pessoal tem que botar a cara a crachar, né? Pegar se aquele assunto ali tá dentro do edital. Se não tiver, já era. E aí na minha prova oral, foi naquela semana em que morreu um cara na Indonésia que foi fuzilado, lembra? Que por tráfico de drogas. Teve uma recente, mas foi lá em 2015 que teve uma em janeiro, assim, que essa pessoa acabou falecendo lá, foi morta. E aí, a primeira pergunta da minha prova oral foi candidato, explique um pouco sobre a morte do brasileiro morto lá, que estava fazendo na Indonésia. Faça uma comparação com o direito brasileiro, se isso poderia ser aplicado no Brasil e tal. Mas é direito lá da Indonésia, não tá Exatamente. no edital, pô. Mas o mais curioso é o seguinte, ó, um dia antes a minha irmã tinha me mandado uma mensagem, assim. Eu até encontrei esses dias esse texto. O que está por trás da morte do brasileiro na Indonésia e tal. Daí começa a explicar um monte de coisa sobre a Guerra do Ópio, trazendo várias questões históricas e relacionando com o direito brasileiro, sobre a proibição de pena de morte, nananã. E aí eu nem ia ler. Eu falei assim, nem vou ler essa merda aí que minha irmã tá me mandando, né? Sabe aquelas coisas que a pessoa passa só por passar, pro outro? E eu falei assim, quer saber? Eu vou dar uma lida aqui, né? E peguei, dei uma olhada, tava um dia antes da prova, tava enlouquecido com o conteúdo, mas eu dei uma lida acho que era até no Facebook ela mandou. Daí a primeira pergunta foi essa. Aí eu peguei e falei assim, Excelência, o que está por trás da morte do brasileiro na Indonésia, eu vou lhe contar agora. E aí comecei a falar tudo, Guerra do Ópio, assim. Não, o examinador olhou assim, falou, ele ficou me olhando assim, tipo, surpreso, que nem ele sabia que tanta coisa, tanta informação. Sim. Não, aí detonei. Aí eu fui pra segunda disciplina ali, que era o Dr. Ulisses, que era administrativo, aí ele acabou comigo, ele me botou no lugar, e aí depois eu fui me recuperando e acabou dando certo. Mas é incrível, né? Como às vezes as coisas acontecem no momento que é pra acontecer, uma mensagem ali que ia me desestabilizar, né? Nem sei se talvez eu conseguisse reverter depois, talvez não. Sim. Mas foi, assim, uma coisa que era pra ser. Bom, terminado esse concurso aí, fiz São Paulo, não deu. Aí comecei um período aí, fiquei estudando um pouco para outras carreiras, porque eu já estava meio satisfeito com Santa Catarina. E aí depois eu prestei no Pará, porque como eu tinha ficado inicialmente fora das vagas de Santa Catarina, eu sempre tem aquele burburinho, não vai chamar e tal. Daí eu falei, quer saber, eu tinha me dado um limite. Eu falei assim, eu vou esperar até 2020. E esses tempos aí, final de 2020, até lembrei. Até final de 2020 pra decidir o que eu faço da vida. Se eu não passar em nenhum concurso, eu vou me embora pra Londres. Eu vou voltar pra Londres, que vou trabalhar lá na obra onde eu trabalhei, vou viver minha vida, viver da minha arte na praia, né? Mais ou menos. Mas você tem parente lá? Tem descendência? Não, eu tenho só amigos. Não, eu tenho descendência italiana hoje. Descendência então, italiana. Aí fica mais fácil, tenho passaporte. passaporte não, eu já tenho passaporte, na verdade. Então, assim, aí naquela situação, eu me dei esse limite e aí resolvi prestar outros concursos, né? Bom, quando surgiu o delegado do Pará, à época, acho que eram 150 vagas, eu falei assim, olha, uma das únicas oportunidades que eu tenho pra ficar no Brasil se tudo der errado é nesse concurso. Eu já tava num nível bom, aí diferentemente daquele início, eu tava confiante, eu tava, cara, assim, com muito conhecimento, fresquinho e tal, e aí eu fiz a prova, e eu tinha certeza que ia passar. Eu nunca tive uma prova que eu estive tão confiante quanto aquela. Eu sabia que ia passar, eu tava num nível bom. Eu fiz a prova, daí a primeira foi anulada. Aí eu voltei pra lá e prestei novamente. E quando eu prestei, tinha a primeira e segunda fase juntas também.
E eu fui muito bem, fiquei em 22º, 23º. E aí fui fazendo isso aí já era 2016, né? Aí fui fazendo as fases, fui avançando. Daí chegou na prova física. E eu lembro que eu treinava jiu-jitsu na época, né? E aí eu quebrei o dedão, cara. Uma semana antes da prova física, quebrei o dedão do pé. E tinha não só... Tinha né? corrida e também tinha exame de faixa. Ou seja, eram 2 compromissos que eu tinha. E aí o examinador, o professor falou, não, vamos tomar umas injeções aí Só pra aliviar a dor, aliviar a né? dor e vai embora. E fiz isso, cara. Fui lá, fiz com o dedão Foi na quebrado, tora. fui um calor dos infernos no Pará, lá em Belém. Parazão, foi Meu algumas Deus, vezes pra lá. cara. Então tu sabe bem, né, cara? Tu só sai do avião com aquele bafo na cara, né, cara? Aquele aeroporto lá quente pra caramba. Quente pra caramba. Aham. E, enfim, daí fiz a prova, passei, fui indo, daí em seguida me chamaram em Santa Catarina. E aí eu não fiz uma das fases do concurso do Pará pra assumir em Santa Catarina. Porque você Aí já tava era o já mesmo final de semana. Mesmo final de semana tinha outros assumia lá, outro ia parar. Um colega meu acabou conseguindo fazer os dois. Mas e aí, desde então, foi essa a minha preparação. Mas a minha virada de chave, agora voltando lá no início da pergunta, porque tu viu que eu falo pra caralho. Não, pode ficar à vontade, hein? Então, assim, foi naquele momento lá em que eu realmente disse que eu ia começar a estudar Focar em apenas área, pra... concurso policial. E no caso até delegado, né? Se for Delegado, comando, não, cargo cara, na específico. época, assim, foi delegado. Até surgiu a oportunidade do concurso de agente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E eu até falo isso pra algumas pessoas, assim, que às vezes tem que fazer um balanço do que tu tá precisando naquele momento. Eu, assim, por mais que minha família ela tava muito quebrada de dinheiro, assim, na época, eles ainda direcionavam todos os esforços para que eu pudesse estudar. Então, eu, assim, valorizava muito isso. E aí minha irmã, que já era delegada de polícia, ela já tinha passado lá, ela falou assim, olha, se tu fizer o concurso de agente agora, de investigador, no caso, lá do Rio Grande do Sul, tu vai te apaixonar e tu não vai querer estudar mais para delegado. Sim. Ela falou bem isso aí. E eu tinha certeza que ia acontecer isso, porque, pô, eu gosto dessa parte mais dinâmica, assim, de investigação e tal. E aí eu me inscrevi no concurso, só que eu não fui fazer. Sim. No dia, assim, ela deu uma enchida de saco, olha, tu tá melhorando, tá num nível bom, se Vai tu fizer acabar agora, passando. tu vai passar e tu não vai querer depois estudar mais. E aí eu pensei e falei, não, quer saber, eu vou dar uma segurada. Porque não era uma questão, assim, de subsistência, não, eu não precisava fazer um curso era uma questão de sair de casa, meio de saco cheio. E aí acabei fazendo um concurso para delegado e deu tudo certo. Deu tudo certo. Então por isso que eu sempre falo pra pessoa que quer fazer um curso que quer, digamos, eu quero ser delegado, mas eu vou prestar agente e tal. Tá, sempre faça um balanço. Bom, tu precisa agora fazer esse concurso, se tu precisar, e se tiver num nível bom, claro, passa, vai embora. Garante a Mas, estabilidade ali, né? se não, do contrário, às vezes a pessoa acaba adiando ali, no final das contas, uma oportunidade. É importante a atividade policial? Muito importante. Hoje eu vejo que é muito importante, até por causa da delegado de polícia, ó, é extremamente relevante. Só que não dá pra tu pensar só não, vou pensar na instituição que é bom. Não, tem que pensar em mim também, né? Como é que vai ser o dia a dia? Essa aí eu acho que é uma parada que muita gente não tem essa visão, né? Pô, vou fazer um concurso, aí vai fazer um concurso aqui de policial penal, daqui a pouco abre agente da Polícia Federal, PRF. Só que chega na hora, e isso eu já vi acontecer, né? A pessoa até se frustra, né? Eu tenho colegas mesmo que se formaram agora no concurso da PRF e pediram pra sair depois, desistiram. Porque não é fácil, cara. Não. Não é fácil. Qualquer emprego, né? Qualquer emprego, na verdade, né? Mas principalmente a área policial, cada cargo tem a sua dificuldade, mas quando você lida com pessoas, não vou falar do meu caso agora, cara, quando tu vê gente morta, cara, em acidente, sabe? Quando tu vai lá pro Parazão, vai lá pro meio do nada, é complicado, cara, tu fica longe da tua família, é uma cultura totalmente diferente. Eu, quando entrei na PRF, eu fiquei 3 anos e meio em Uruguaiana, cara. Saí do Rio de Janeiro, uma metrópole gigantesca, pra Uruguaiana. Exatamente, tu conhece que é do Rio Grande do Sul? Não tem nada, pô. Tipo, a cidade mais próxima, sei lá, 100 e poucos quilômetros de Uruguaiana. O ônibus, avião, pra pegar avião, pra poder, sei lá, voltar pro Rio de Janeiro, Nem sei 10 horas de eu ia ônibus. falar, eu nem sei de onde sai. Não, agora tem lá um aeroporto, né, Uruguaiana. Nada contra o Uruguaiana. Quem é Uruguaiana, você tá assistindo a gente aqui. Mas assim, porque era muito diferente da realidade. Mas assim, eu Mas sustentei. tem carne boa, pelo menos, né? Sim, carne não falta. A carne é na Argentina, né? Argentina, Uruguai ali também, é top. O Gaúcho também ali faz uma carne boa. Mas enfim, a pessoa tem que estar preparada para isso, né? Porque às vezes só faz o concurso por fazer e acaba depois se frustrando e acaba desistindo. Isso aí não é só na área de agente, não, de PRF, não, cara. Delegado também, cara. Sim. Canso de ver pessoas que entraram na carreira de delegado e não se identificam, não conseguem se encontrar. E muita gente hoje não faz muita questão de se encontrar, né? A pessoa bate ali, entra na carreira,
não gosta de alguma coisa ou não gostou de determinada situação, que é uma ordem do chefe, você colocado num plantão, você colocado em determinada delegacia, assim, a pessoa já frustra, não, eu não quero mais saber. Cara, e assim, tu nunca vai estar satisfeito, cara. Eu tenho amigos promotores que são insatisfeitos. Eu tenho pessoas que são juízes e dizem que... Eu tenho um amigo que é juiz Que e leva ele me trabalho falou... pra casa e tal. Cara, ele me falou assim, com todas as letras, eu seria muito mais feliz se eu fosse delegado federal. Ele passou para delegado federal. Então, assim, ele disse, ó, eu seria muito mais feliz. Então, assim, mesmo assim, o cara não vai abrir mão. Não vou abrir mão do meu salário. Não, cara, tu às vezes tem que te readaptar, te reinventar. Eu vivo me reinventando na delegacia, cara. É fazer uma investigação legal, é se debruçar num caso legal, é tu ficar estimulando os policiais para que eles tenham vontade de trabalhar, não pelo salário, assim, mas por eles encontrarem uma atividade, uma motivação legal, tu recuperar uma carga, recuperar desvendar um homicídio, apreender veículos, dar uma quebrada nos vagabundos. É isso que o pessoal quer. Sim. É ação, assim, é isso que eu busco. Então tem que estar sempre pegando um caso e falando, não, esse caso aqui, vamos pra cima, então. Porque senão, se tu ficar fazendo só o feijão com arroz, ele, cara, pô, tua delegacia entra vai no marasmo, ele entra numa rotina que... Vai decepcionar, sim, cara. Sim, exatamente. Todo mundo quer ser bem visto, né? Tipo, pô, aquela delegacia, ela é boa, tem policiais bons, fazer uma homenagem ali pra aquela delegacia, pra PRF. Cara, quem é que não gosta disso? Isso aí, a gente é movido à motivação. Exatamente. E aquela coisa, né, cara, sentir que tá fazendo diferença pra sociedade, né? Quando você consegue recuperar uma carga, quando você consegue prender um cara que tava, sei lá, assassinando pessoa, roubando um grupo, né, um traficante ali, enfim. Eu acho que isso faz muita diferença, cara. A gente ali no ostensivo, vocês ali na parte investigativa e quando faz uma mega operação, cara, isso aí você fazer parte desse conjunto, pra mim isso não tem preço, sabe? É, isso aí. Isso que eu acho que é o grande barato, né, de você ser policial, entendeu? Talvez em outras profissões, né, que a pessoa for trabalhar, você se sente feliz também, mas isso não tem. Não isso tem. Com certeza não tem, sabe? Não tem. Isso que eu acho que é o grande barato. Você falou da parte das fases, né, do cargo de delegado. É muito diferente, cara. Você falou, pô, cara, prova objetiva, quando eu fiz a segunda fase ali, que é a peça, no caso, né? É, peça e também questões discursivas. Questões discursivas, né? Como é que é estudar para prova objetiva? Que, lógico, que para quem estuda para delegado é muito mais rebuscado, tem muito mais direitos, né, principalmente. Mas, assim, a pessoa até consegue, quem é da área de direito, por exemplo, tem um pouco mais facilidade de botar entre aspas, né? Que é difícil pra caramba. Sim. Mas, assim, chegou e foi pra segunda fase. É muito diferente, cara. E depois ainda tem a prova oral. Conta um pouco dessa tua experiência. Já falou um pouco aqui, mas dessa parte de preparação para essas duas fases. Bom, que são específicas, né, de delegado, né? Sim. A fase discursiva, eu costumo dizer que ela é muito diferente da prova objetiva. Muito diferente. Porque tu tá lidando com uma prova objetiva, tem ali 4, 5 alternativas. O próprio enunciado, ele te lembra assim, o conteúdo, ele vai te dando dica. Não, isso tu vai lembrando. Sobre o ato administrativo, daí tem ato complexo, tu vai tu vai te lembrando. Já na parte relacionada à parte escrita, discursiva, tem que puxar o conteúdo, né? É tu que vai criar o texto. Só vai ter ali um enunciado para você explicar, desenrolar alguma coisa, dissertar, e aí você tem que escrever. Bom, vamos falar primeiro da parte discursiva, né? Que existem praticamente 3 tipos de provas de segunda fase. Tem a prova discursiva, que são questões, normalmente, assim, que você responde um determinado problema, qualquer tipo de... Só que você escreve o assunto que é exigido. Tem a prova dissertativa, que normalmente exige que você obedeça um texto dissertativo, né? Que você vai trazer o conteúdo de forma... obedecendo as regras da língua portuguesa. Pouca gente aborda isso dessa maneira, porque realmente o texto dissertativo ele já está dizendo que não é um texto argumentativo. E é isso que muita gente acaba errando em prova. Que vai apresentar um texto argumentativo. Alguns concursos até não levam isso muito em consideração. Mas se você for fazer um texto dissertativo, você tem que obedecer necessariamente introdução, parágrafos de desenvolvimento e conclusão. É uma dissertação, praticamente é uma redação. Sim. E aí depois tem a prova prática, que é a prática profissional, que é uma peça, né? Que é realmente aí um problema, você tem que atuar como se o delegado fosse. Então, a de Santa Catarina ela foi uma prova discursiva, mas nada impede que você utilize a forma dissertativa para escrever. Eu uso para tudo a dissertação, porque para mim é a forma mais correta de você escrever, apresentar até fazer a narrativa do inquérito também, né? Exatamente. Então, assim,
A prova foram, se eu não me engano, 3 questões discursivas e uma peça prática. Bom, a preparação ali é uma preparação diferenciada, porque tem que pegar mais a questão de discussões jurídicas, que na prova objetiva elas normalmente aparecem de maneira mais direta, assim, né? E tem que também aprender, absorver bastante conteúdo da jurisprudência. Tem que citar, né? Julgados recentes ali. Às vezes não precisa... Tem o número, mas pelo menos conforme o entendimento do STF. Conforme... Exatamente. Então você não precisa, às vezes, apresentar ali um certo ou errado. Aí, para algumas, né? Se pedir ali para dizer... Para posicionar, assim. Mas muitas vezes você precisa apresentar conhecimento. É dizer o seguinte, trazer ali o conteúdo, dizer que determinada corrente entende de tal forma, outra corrente entende de outra forma, como é aplicado na jurisprudência, e você faz uma conclusão nesse sentido. Então, é muito de você ter mais conhecimento para poder desenrolar. Certo. E aí na peça prática profissional, aí não, você tem que realmente incorporar, pensar que você é um delegado de polícia e dizer o que eu faria nessa situação. Ainda que, isso eu gosto de frisar, ainda que existam muitas opções como delegado de polícia. Não existe uma opção. Não é que nem um promotor que tem um prazo para determinado recurso. Não, você não tem prazo, você tem uma situação ali que aconteceu, você pode pedir uma interceptação telefônica, se você quiser. Não, investigação, né? Exatamente, eu posso entender que seja caso de prisão, posso entender que é um mandado de busca, eu posso entender que seja uma quebra só de sigilo, eu posso entender que naquele momento não é, ainda que tenha todos os elementos para pedir uma prisão, você pode entender que não é o caso de prisão, porque Sim. Você precisa, às vezes, de outros elementos. Então, Não, até para você, deixa esse cara aí, porque eu quero pegar o peixe grande também, né? Tem essa questão, Exatamente, né? Então, assim, eu costumo dizer que as bancas hoje em dia de concurso para delegado de polícia, elas têm feito muita confusão. Elas têm objetivado muito fazer com que o candidato identifique qual é a peça. E tá errado. Na verdade, a peça ela pode ser mais de uma, desde que você apresente com qualidade. Então, a qualidade Sim. que é o que deve ser explorado, e não o qual é a peça. Porque o que a gente tem visto? A gente tem visto peças exigidas pelos concursos equivocadas, muito fracas, e em termos de conteúdo, e dificílimas para identificar. E na minha opinião, isso aí tá errado. Na prática mesmo, quando virar delegado, talvez nem use tanto esse tipo Exatamente. De peça. Então, assim, essa preparação para a segunda fase, eu utilizei muito o meu material que eu fui criando ao longo do período, né? Que era normalmente PDF, com auxílio de livros, a depender, claro, de quem seja na banca, se for a situação sinopse também, eu usava bastante. E treinava, cara, escrever, fazer simulados de questões práticas e também de peça prática. E para prova oral já é diferente, cara. Para prova oral aí é outra batida, porque ali normalmente você já tá com um conhecimento mais aprofundado de tudo, assim. E o maior problema é falar. O nervosismo também ali, né? Tu tem uma banca ali, acho que chama de maneira individual, né? O candidato ali tem que responder pergunta de cada um dos avaliadores, né? Exatamente. E cada um fala de uma área específica. Isso, de uma disciplina. Então, tem que dominar várias áreas. E tu olha, assim, uma situação um pouco mais desconfortante, porque tu tem que mostrar que tu sabe. E, assim, e toda vez que a gente se coloca à prova, publicamente, é uma situação um pouco constrangedora, assim. Então, naquela época... Hoje eu consigo falar, naturalmente, tô aqui conversando contigo, assim. Só que... na época, não era uma pessoa que explicava trabalhos, não tinha muito esse desenrolar, e explicar um conteúdo para alguém que já sabe muito, né? Então, assim, tu tá explicando uma coisa que a pessoa sabe muito. Então, você vai estar sendo avaliado ali, só esperando que você dê assim... se equivoca em determinado ponto. Sim. Então tem que ficar sempre muito atento. Até a posição do corpo que você fala, como você gesticula as mãos e tal, Exatamente. Aquela coçadinha na cabeça, assim, o cara já, esse cara não tem certeza que tá falando, tudo então, exatamente. O cara tá te julgando nisso também, né? É complicado, cara, porque assim, quando eu comecei a falar, a explicar os conteúdos, eu não tinha muita certeza, assim, do que era uma prova oral, eu não tinha conhecimento do que era uma prova oral. E na época não tinha nem muitos vídeos para prova oral. Porque não eram filmados, assim, publicados. Que nem hoje em dia tu vai ali no YouTube, tem um monte. Tem um monte, sim. E mesmo assim, mesmo assim, eu tinha muita dificuldade em identificar, assim, determinadas palavras que eu tinha que falar especificamente, se tinha que decorar, se não tinha.
E hoje eu já também eu faço muito trabalho com curso para prova oral, assim, que preparo alguns alunos, e a gente acaba identificando que muitas pessoas têm muito conhecimento, só que elas querem decorar os assuntos e falar decorado. E eu falo sempre, pessoal, vocês têm que começar a falar como se estivesse explicando para um amigo no bar. Perfeito. Entendeu? Você tem que falar com o seu jeito, ficar solto. Porque quanto mais assim, confiante, tranquilo você estiver, melhor. A banca, ela não quer. Aí eu mudei um pouco a minha visão, né? A banca, ela não quer ficar ferrando o candidato. Sim. O que ela quer? Ela quer que esse cara ele passe ali despercebido. No meu concurso teve alguns candidatos, se não me engano foram 2, que eram pessoas diferenciadas, assim, que acabaram reprovando, no caso. Que eram uns caras muito fanfarrões e tal. E aí, no final das contas, a banca, ele já viu a pessoa que falta um pouco de humildade. Tem tudo isso, né, Acho cara? que Né? sabe Assim, tudo, né? cara, Sabe chão. prova oral é isso. Tu fica na mão de examinador. E se a pessoa não vai com a tua cara, você tende a... Não quer dizer que você vai ser reprovado. Mas você tá perdendo Você fica mais... na mira ali, né? Fica na Qualquer mira, mas escorregada. tá perdendo uma oportunidade de ser uma pessoa apenas mais um, passar batido. Eu sempre digo assim, ó, chega na prova oral com a cara de cachorro pidão. Porque, digamos assim, ó, eu estou aqui para realizar um sonho, eu preciso disso, pra pessoa sentir que realmente você quer aquele cargo e não ser uma pessoa que tá Soberbo, tirando né? onda, A soberba que vai acabar te pô. derrubando, né? E Exatamente. aí, no final das contas, a gente orienta tudo isso para que a pessoa chegue e chegue bem. E desde que a gente começou essa preparação para prova oral, se eu não me engano, foram 95,13% de aprovação, assim, desde 2018. Pô, que E se a maneiro, gente teve, cara. se eu não me engano, foram 2 alunos só aprovados, delegado federal, eu do Rio Grande do Sul tinha mais 50 alunos ali pelo Juris Planner. Então foram várias oportunidades, a gente teve alunos e, cara, praticamente todos foram aprovados. É o método que funciona. É aquela coisa, né? Quando você treina para aquela situação, a probabilidade de você chegar confiante é muito maior. É diferente quando você foi, tipo, tu não fazia a menor ideia, né? Não, nem ideia. E a galera hoje já, pô, ainda mais com a preparação que você faz aí com os teus alunos, já dá essa Com tranquilidade certeza, para eles. foi algo muito bacana, assim, e hoje em dia a gente consegue fazer bastante coisa à distância, né? Isso aí facilita bastante. Não, Então, assim, perfeito. aquela trava a gente tem que perder. E essa trava, pra gente perder, é treinamento, não tem jeito. Sim, é a repetição leva à perfeição. Na verdade, perfeição não, mas fica mais próximo ali do que você pode Isso, mostrar para o avaliador e ele entender que, opa, esse cara sabe do que ela tá falando, né? exatamente. Você falou também outra parada, achei interessante. Chegou em Joinville. Joinville é a maior capital, maior cidade de Santa Catarina, Sim, né? sim, Depois vem sim, sim. Florianópolis, que é a capital. Uhum. Pegou uma delegacia mais complicadas. Aí você tinha você e um cara que era desenrolado, ele tava 7 anos, você falou, né? Isso. Na polícia. E depois de um mês ele saiu. E eu que fui titular ainda, né? Você entrou, é isso que eu ia falar, você entrou como titular ainda. Exatamente, até hoje eu não entendi por que eu fui titular se o cara... Se o cara que tinha mais tempo. Meu colega tinha 7 anos de experiência no Amapá e eu, cara, quem de paraquedas fui titular. Mas aí depois ele saiu. E aí, cara, como é que foi? Como é que foi lidar com a galera? Conseguiu desenrolar bem? Eu sei que depois você fez várias especializações, como eu falei aqui no início. Mas esse primeiro ano como delegado de polícia, cara, conta um pouco dessa experiência aí. Cara, foi o caos. Foi o caos. E foi mesmo, tava sendo bem honesto. Foi bastante. Porque era uma delegacia bem complicada, com muita demanda, com muita, assim, abandono, digamos, não de ninguém exatamente, mas vários delegados foram passando e a delegacia ela sempre foi complicada e ninguém conseguia dar conta, e ninguém conseguia. E foi indo. E, bom, eu cheguei em 2018, né? Que foi o primeiro ano. E em 2018, eu tinha inquéritos de 2004, 2005, ou seja, inquéritos muito antigos. Então, assim, e muitos carros já tinham colocado fogo em alguns veículos lá que não tinham invadido tava uma lá no vez. pátio de Tava vocês. lá, tinha um caminhão lá abandonado que fizeram uma vez um favor pra DEIC e o caminhão ficou lá pra sempre. Putz. Tinha um gato que morava no caminhão, era uma zona aquilo, cara. Velho, era uma zona aquilo lá. E aí, cara, eu fui trabalhando, cara. Foi nos primeiros tempos eu não conseguia dar conta. Então, realmente, eu não tinha muito o que fazer. Ia investigando, que era a orientação da Academia de Polícia. E aí fui tentando, aos pouquinhos, organizar. Consegui bons policiais que foram fazer um trabalho legal também, escrivães bons, que também abraçaram também aquela causa. E, cara, eu fui e conversei com o promotor, conversei com o meu regional e falei, olha, a gente tem muita demanda que a gente tem que começar
Organizar isso aí, sim. abaixar esses casos, que arquivar casos que não tem a mínima chance de evoluir. E foi isso, cara. Comecei a relatar vários inquéritos e mandando embora. O Ministério Público abraçou e foi. Cara, quando eu cheguei lá, tinha cerca de 2.500 inquéritos na época. Quando eu saí, muita coisa. tinha baixado, assim, ó, eu não lembro exatamente quantos, mas já tinha chegado a menos de 1.000. Então, já tinha... Não que eu tivesse relatado 1.500 inquéritos, não é isso. É que muitas coisas eu já tinha criado um despacho que realmente, quando não tinha solução, solucionado estava. Sim. Então, já me encaminhava, o Ministério Público abraçava e foi. E com o tempo, consegui fazer a primeira entrega de carga, que nunca tinha... Carga o quê? É fazer uma avaliação de todos os procedimentos que tem, objetos, veículos, inquéritos e passar para o próximo. Foi a primeira entrega de carga pro próximo delegado que foi feita na história daquela delegacia. E justamente conseguimos destruir muitos veículos, consegui encontrar um cara lá que destruía veículo, falei para ele, tu tem interesse em destruir? Ele, não, porque não sei o que deu. Fui lá e pesquisei quanto é que tava valendo o ferro, né, no mercado. E aí não lembro quanto é que era 30 centavos. Falei, cara, tu vai ganhar 30 centavos por quilo. Ele é mesmo, tal. Daí já tinha autorização judicial, falava, cara, leva isso aqui. Daí começou a fazer um trabalho também paralelo ali, ajudou bastante. Enfim, no final das contas, conseguimos baixar bastante cálculo, conseguimos catalogar todos os objetos apreendidos na delegacia. Os inquéritos também, a gente deu uma boa baixada. Aí, um trabalho de investigação também, com uma equipe boa, comecei a direcionar tudo para investigação de casos relevantes. E organizou a delegacia. Deu uma organizada. E olha que eu não sou uma pessoa muito organizada, mas com a equipe, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho legal. E aí conseguimos... Depois eu fiquei 2 anos ali, até que depois eu fui para o interior. Você trabalhou na parte de investigação, você chegou aí também pro front ali, pro campo, ou ficava mais no... Não, cara, eu gosto da função, gosto da função. Tem uma operação que tu lembra, assim, de entrar, deu alteração? Não, um monte, não. Já tivemos várias operações bacanas. Ali na 4ª DP ali de Joinville mesmo, era uma delegacia que tinha sempre demanda, tinha ali no Jardim Paraíso, tinha bastante coisa. Ali era complicado. Então, tive operações que a gente desmembrou uma organização criminosa de falsificação de documentos, de lavagem, e também eles faziam vários tipos de falsidade. Também, estelionato, eles eram também um dos membros de uma das facções aí que atua em Santa Catarina. E uma ala diferenciada, uma ala mais intelectual, assim, que trabalhava mais com esse tipo de crime na dark web e tudo mais. Então era uma coisa, cara, muito diferente, assim. E a gente conseguiu desmembrar isso aí praticamente em um dia. Caiu no colo um estelionato, a gente foi aprofundando, encontramos um veículo estava no nome de um cara, e foi. Cara, quando veio a gente desmembrou, a gente chegou até um laboratório mesmo, assim, que eles tinham uma casa com vários computadores. E aí a gente prendeu 4 pessoas num lugar, e aí fomos para outro endereço e prendemos mais 3. E aí foram 7 presos em 2 laboratórios membrados, e foi assim, impressionante como foi bacana. Assim, eles faziam compras na internet, com documento falso, faziam empréstimos na internet e compravam. Eles ganhavam tudo que era lado. Tudo pela Dark Web ali, tudo Dark Web também. Isso, bastante Dark Web e até esqueci, Deep Web, eu acho. Não, sei lá. Acho que é Deep Web. Deep Web, não, mas a Dark Web mais profundo que a Deep Web. Ele negociava na Dark Web mesmo. Então, até a operação foi denominada Anonymous por conta disso, porque era um negócio muito voltado de hacker, assim. Os 2 caras que trabalhavam ali, eles trabalhavam muito nessa parte de invasões, de documentos e tal, e aí conseguiam esse valor aí. Ganhava cerca de... O rapaz falou que ganhava cerca de 30 mil reais por dia. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá louco. Aí tu pensa, né? O pessoal reclama, que tá caindo informática pra caramba agora em concurso da Polícia Civil por causa disso aí, ó. É isso aí. Se não fosse os caras que tivessem letrado do computador fazendo essa parte de programação. Uma gurizada, assim, uns caras bem novos. É impressionante. Sabendo pra caramba. Essa daí foi uma das várias, né, que teve, mas já tive também lá em Videira depois, fizemos uma operação legal de pirâmide financeira, sequestramos, no caso, né, cerca de 13 milhões do cara, eu usava muito Bitcoin. 13 então, assim, milhões? 13. 13 milhões? 13 milhões, então... Mas foi que em Bitcoins mesmo? Não, foi em espécie, foram, não 13 milhões em dinheiro, né, mas sequestramos um imóvel, 2 veículos que acabaram virando viatura na delegacia,
uma SW4 e uma Fiat Toro, novinha Fiat Toro com 600 quilômetros. Já foi, pá. Conseguiu pra delegacia? Virou Esse pra que é maneiro, delegacia. né? Aí ficou bom. E também aprendemos R$ 105.000 na casa do indivíduo, em potes de whey protein, um monte de coisa, uma casa grande lá em Videira. Foi um caso que mexeu bastante com a cidade. Ele deu uma acabada uma época com a cidade, assim, porque ele fazia tantos casos, esses crimes de pirâmide, que o pessoal, teve gente que vendeu comércio Putz. pra... E o pessoal vai nessa, né, cara? Não, É vai, o dinheiro vai. fácil, né? Vai, o pessoal vai e se joga de cabeça. Tá Então, louco. assim, aí nesse caso aí acabou. Ele era um dos top 3 ali daquela. Agora eu não vou lembrar de uma pirâmide que era bem conhecida no país. Telex Free? Telex Free. Telex Essa Free, mesmo. sim, eu lembro. Cara, essa mesmo. Então, assim, ele era um dos top 3 Sério, cara? da Telex Free. Se eu não me engano, era o segundo e tal. E a gente prendeu ele lá em Itajaí. Depois de 3 operações, era difícil, cara, prender um cara por pirâmide, assim. Pra Cara, poder tu conseguir juntar as provas e ligar não é pra ligar ele. Não é simples. E aí a gente fez um trabalho legal e aí, graças a Deus, o cara foi preso, só que ficou pouco tempo, né? Porque não fica muito tempo esses caras aí Ah, presos. esse cara tem dinheiro, consegue Tem muito contratar um dinheiro, advogado bom, muito, sim. muito dinheiro. Sim, Então, às vezes assim, até na audiência de custódia, né? Infelizmente. exatamente. Mas A gente faz a nossa parte, né? Aí exatamente. os outros órgãos que tem o que Claro, tem que fazer eu digo assim, não dá pra se apaixonar pela ocorrência. Daí tem uma frase que não sei quem falou, mas que Exatamente. foi assim, ó, é uma frase que cabe muito no nosso dia a dia. Não se apaixone pela ocorrência. Sim. Não leva pra casa. Eu tenho uma situação também que uma vez eu peguei. Cara, a gente contou. Era uma Hilux. No final que a gente contou os tabletes, eram 119 tabletes escondidos em vários compartimentos secretos da Hilux, né? Aí levamos o cara preso. Pô, o cara não saiu da audiência de custódia, cara. Cara, 119 mas tabletes tava avaliado. é uso isso aí, não é uso? Cara, 119 tava avaliado em mais de 40 milhões, cara. E isso aqui, né? Se fosse chegar lá pra Europa e pra Austrália, dá muito mais, né? Aí o promotor recorreu, ele só foi preso em segunda instância. Mas tu vê, né, cara? Enfim, é o que tu falou. Não pode se apaixonar pela ocorrência. Eu fiz minha parte. Exatamente. E aí agora, sempre teve alguns casos emblemáticos. Sim, claro, tive diversos casos ao longo dos anos ali, né, em Joinville. Só que assim, a gente não consegue lembrar tudo, né? Mas em Videira também. Só que toda delegacia que a gente passa tem alguns casos que são diferenciados. Mais emblemáticos, né? Agora eu tô na delegacia de Garuva. E mesmo se tratando de uma cidade pequena, a gente tem tido trabalhos assim, fora da curva. No passado a gente conseguiu derrubar um homicídio que mexeu muito com a cidade, um homicídio difícil, cara, difícil. Que a gente tava, a princípio, teria sido morta uma pessoa, só que depois a gente descobriu que a pessoa ela tinha sido errada, ela tinha sido morta de forma errônea, de forma equivocada. Então a gente ficou se debruçando muito na investigação em relação a uma pessoa que não tinha qualquer vínculo, né? Não tinha qualquer vínculo com os autores. E assim, a cidade estava sofrendo bastante, porque Uma cidade pequena. é uma né? cidade pequena, mas não só por isso, que teve outros homicídios, mas que não mexeu. Mas é que a pessoa ela era muito querida pela Nossa. cidade. Era uma pessoa que ajudava todo mundo, e a época ainda passou um período grande em Santa Catarina sem homicídio, ou seja, ano passado foi em setembro esse fato. Se eu não me engano, em setembro teve, não sei se foram 3 ou 4 homicídios, só que naquela época, naquele trecho ali, naquele período, não tinha tido nenhum homicídio. Então a imprensa, cara, de Cai em Florianópolis, do Sul, do Paraná, que é mais próximo ali de Fronteira Garuva. ali com o Paraná. Cara, de Joinville, enlouquecidos, estavam perguntando e questionando muito, e eles não tinham muito o que publicar de coisas policiais relacionadas ao homicídio, então caía muito nisso. E foi uma pressão muito grande que a Cobrança delegacia da sofreu. imprensa também, sim. E aí eu falei pro pessoal, meus policiais ali da delegacia são muito bons. E aí eu falei, pessoal, vamos Cai pra se dentro. debruçar, Sim. vamos nos debruçar nesse caso aí pra realmente dar uma resposta. E foi isso que aconteceu. Cara, em 8 dias a gente conseguiu resolver o homicídio. Daí descobrimos que que tinha essa situação que realmente era a pessoa errada, com várias, assim, trabalhando muito com tecnologia, né? Não tinha como a gente conseguir testemunho de todo mundo que a gente perguntava, falava, nossa, ela era muito querida, não tinha inimigos, ela até fiado fazia para as pessoas. Foi uma mulher que... É uma comerciante. Uma comerciante. E aí conseguimos prender a pessoa lá em Joinville, em Curitiba, São José dos Pinhais, também fizemos uma operação Araucária. Foi bem legal, assim, deu uma resposta muito bacana e o pessoal estava muito desacreditado na Polícia Civil. Porque quando começa a chegar tantas informações, tanto pedido de informações pela imprensa,
a gente tem que manter a serenidade e tentar falar um pouquinho mais do mesmo. Não dá pra ficar aprofundando. Só que chegou um momento que a gente não tinha muito o que falar. A gente não podia dizer que tinha sido morta de forma equivocada, porque senão iam identificar lá que poderíamos estar avançando nas investigações. Então, a gente deu uma sofrida ali, porque foi uma semana que o pessoal ficou criticando bastante a Polícia Civil, dizendo que a gente não tá fazendo nada. E tem que uma hora eu falei pra imprensa mesmo, falei pra uma jornalista. Não pode soltar aqui, porque senão vai prejudicar a investigação. Não, eu tinha falado isso várias vezes, mas eu peguei... Mas eu peguei e falei pra ela assim, ó, se você quer saber, publica então que a Polícia Civil, que a Delegacia de Garuva não tem conhecimento de nada, que Sério? não tem suspeito. E aí foi lá e publicou. Caraca, Eu falei, o pessoal enlouqueceu. Aí enlouqueceu. Olha aí o delegado que tá falando. Mas depois, quando a gente resolveu, nossa, daí vira herói, né? E tem homenagem na Câmara, assim, e aí o pessoal realmente começou a acreditar na gente. E é isso que eu digo que é legal na atividade policial. O reconhecimento, por isso que eu falo sempre, cara, é legal homenagear, é legal você elogiar. Eu elogio quando tem um bom atendimento num restaurante, eu chamo a gerente e falo, olha, muito bom atendimento aqui, ou se é ruim eu também falo, olha, não gostei e tal. Porque é importante que as pessoas tenham feedback ali pra poder melhorar também, né? Se for ruim, né? E aí eu acho que isso aí pra gente também é importante, pra gente saber que você tá indo naquele caminho correto. Perfeito, irmão. E pra você, assim, cara, nesse período já tem quase 6 anos, falou, né, como delegado, enfim, já tem bastante experiência, já chegou pegando uma delegacia complicada, conseguiu organizar, e agora tá trabalhando no interior, que também é complicado, né, que ali em cima, com a divisa com o Paraná ali, então passa muita coisa ali, enfim. Passa. Mas hoje você consegue definir, assim, pra você, o que é ser policial pra você, cara? Consegue definir isso? Cara, é ser desafiador. Tu tem que estar te reinventando, tu não pode ficar achando que aquilo que você faz hoje vai dar para fazer amanhã. Então, assim, quando a gente lida com investigação, a gente sabe que hoje em dia isso aqui eu posso falar sem medo de errar. Quem é que fala no telefone hoje, tendo WhatsApp? Sabe? Só vai falar no máximo com sua mulher, sabe? As pessoas acabaram, assim, absorvendo essa ideia de não falar no telefone. E as pessoas falam pelo WhatsApp. Uhum. E isso aí faz com que a gente tenha que se reinventar, a gente tem que trazer novas formas de investigação, a gente tem que pensar fora da caixa. Porque o WhatsApp é criptografado ali, né? Então assim, a gente tem que ficar trazendo sempre novos meios, tem que ficar estimulando os policiais que vira e mexe também, acabam se prejudicando. Agora, aqui no estado de Santa Catarina, a gente está com um déficit muito grande de policiais civis. Acredito também na PRF deve ter, vira e mexe tem também um déficit. Não vai ter concurso esse ano, parece. Não, a princípio não. Apesar de que eu sempre falo que a atividade ela é dinâmica e quando envolve segurança pública para fins políticos, tem que ficar muito atento, porque hora pode ser de uma forma, hora pode mudar tudo. Pode então, mudar de uma semana para outra. Uma semana para outra. Sim, tem que continuar se preparando. Exatamente. Né? Então, essa questão de estimular os agentes é difícil, cara, porque assim, às vezes a gente tá atolado de trabalho, tem outras coisas que são prioridades, tem requisições do MP para fazer umas coisas assim, que às vezes não são tão, digamos, legais de fazer, né? Não são dinâmicas. Burocráticas, exatamente. E aí, mas tem que fazer. Não tem jeito. E em paralelo a isso, a gente tem que motivar, tem que fazer uma investigação legal, tem que passar um trabalho legal. Não adianta a gente só passar o lixo ali pro policial, fazer uma oitiva ali de um caso de injúria de um vizinho que chamou a vizinha de puta. Porra, cara, isso é foda, né? Mas assim... Alguém tem que fazer, mas alguém tem que fazer, mas... ali vai... alguém tem que fazer, mas isso aí dá pra utilizar de outros meios. Perfeito. Mas... Entendeu? Então tu tem que motivar o cara, trazer um caso legal, desafiar ele, falar, olha, isso aqui vamos ver se a gente consegue fazer. O cara sente também que ele quer mostrar que consegue. Então isso aí tudo é difícil. Mas eu sempre penso nisso, é isso que eu digo, assim, cara, tu tem que pensar na ponta, que se eu fosse policial, o que eu gostaria de fazer, sabe? E junto com isso tem plantões que eles têm que fazer sobreaviso, tem família, sabe? Muitas vezes a gente é convidado para participar de eventos. E a atividade da Polícia Civil é diferente da PM. A PM, querendo ou não, eles têm um trabalho de plantão, né? 24, 2. Tu consegue organizar melhor a sua vida, né? Exatamente. Tipo, sabe quando vai trabalhar? Isso, e fora que, às vezes, no final de semana, a Polícia Militar consegue se fazer presente em determinados eventos, porque tá nos 24, então alguém vai estar ali de qualquer maneira. Sim. Né? E já na delegacia, não, o cara já tá ferrado ali com sobreaviso, com plantão, e ainda, às vezes, tem que fazer o evento. O evento para representar cara, assim, o cara tem que ter muito amor à camisa ali para realmente se mostrar e tal. Sim.
E principalmente o delegado, né? Que representa ali a delegacia e a região, né? Representa o Exatamente. órgão na região, no caso, né? Então tem que ir, né? Tem que ir, muitas vezes Como é que tem você que vai ir. botar no teu substituto? Exatamente. Exatamente, assim, então a gente não consegue se fazer presente sim, mas tem que fazer muitas vezes. Então a gente tem que ter essa participação mais ativa. Sim. E é legal, a gente, com toda a Polícia Civil, Militar, todas as polícias, PRF, tem que ter um viés mais, assim, voltado para a sociedade, né? Que chama hoje em dia de polícia comunitária. Muita gente não gosta desse termo, assim, mas não é que a polícia comunitária é uma polícia que tem que abraçar, Amiguinho, não tá. é isso. Não. Mas é uma polícia que ela é presente, ela tem que ser vista como pessoas ali, que é composta por pessoas, assim como qualquer outro, Sim. que tem as suas necessidades, que também reclama se o salário tá baixo, que reclama se a inflação tá alta, reclama se o trabalho dela não é reconhecido. Cara, se uma pessoa ali que trabalha, por exemplo, numa empresa, ela reclama, também tem razão o servidor público, policial, reclamar. A gente não tem, Nós não é somos obrigado. seres humanos, né? Exatamente. Então Sim. é isso que... Temos nossos problemas, pagamos nossos impostos Exatamente. Perfeito. Então, eu vejo que a gente tem que estar sempre se desafiando para motivar. É questão salarial, às vezes, que incomoda para alguns. Então, assim... Questão de falta de efetivo Falta também, de efetivo, para mim, tá hoje é complicado. o que me incomoda. Que é o calcanhar de Aquiles, né? Exatamente. Acaba que um policial ele assume vários serviços que poderiam ser melhor distribuídos e esse policial ele fazia aquilo que ele mais gosta com mais eficiência, mas por falta de gente, e você que é o gestor dessa parte, eu imagino como é que deve ser difícil, né, cara? Quando cheguei em Garuva, eu fiz uma coisa diferente que eu nunca tinha feito antes. Eu tirei todo mundo que era nos outros setores, que um tava na secretaria, o outro fazia comissariado, o outro fazia... Não, daí, cuidar de viatura e tal, mas aí eu terminei com todas essas partes e deixei todo mundo na investigação, com exceção do escrivão, claro. Aí deixei todo mundo na investigação e acumulando funções. Tu vai fazer secretaria, mas você tá na investigação. Porque se um cara que trabalha na secretaria, a chance de tu deixar ele insatisfeito, se ele tem um perfil de investigação, você tem que sempre avaliar, né, o perfil. Sim, onde o cara gosta de trabalhar, né? Exatamente. Tá encaixado. Mas se tu tem uma delegacia que só tem pessoas que, sobretudo na minha delegacia, que a maioria são pessoas novas das últimas academias, não tem como tu deixar um cara aí na secretaria se ele não tem esse viés. Então tu tem essa parte burocrática, né? Tu tem que realmente botar o cara para fazer uma investigação e assim, o teu ônus vai ser aqui a parte de secretaria, mas vai ter o bônus que é trabalhar com investigação. E aí o pessoal acaba abraçando e tal, gostando. E foi isso que eu fiz e deu muito certo. A gente acaba ganhando mais gente na investigação e acaba consegue dividir o trabalho com as equipes e consegue fazer dar uma resposta adequada ali para a sociedade. Eu acho que cada órgão, cada delegacia, no caso eu vou trazer aqui para a Polícia Civil, tem as suas mazelas, né? Tem as suas dificuldades, tem coisas que você gosta de fazer, tem coisas que você é obrigado, entre aspas, a fazer, tudo, né? Porque tem que fazer, né? Mas quando você consegue gerir isso, cara, eu sei que você gosta de fazer isso, mas, pô, se todo mundo pegar um pouquinho aqui, acho que fica melhor de organizado. Pô, dá para fazer? Dá. Então, eu vejo às vezes, eu vou trazendo pro meu lado aqui, né, da delegacia, enfim, não vou trazer aqui, lógico, nomes, mas às vezes, algum lugar que o cara não gosta de trabalhar, isso vai acontecer também, né, para quem for passar, vai ter postos que são mais afastados, vai ter postos que é mais tranquilo, opa, perto de casa, mas você tá na delegacia, você pode ser... Mas assim, se todo mundo rodasse aquele lugar ruim, que é mais distante, né, que poucas pessoas moram lá, tipo assim, eu sei que eu vou ficar aquele mês lá ou 2 meses, mas depois vai ser outra equipe, né? Eu sei que esse trabalho aqui eu vou fazer agora, mas depois vai ser outra equipe que vai fazer. Depois eu vou estar numa operação que eu gosto, né? Então, o peso, quando divide para todo mundo, fica melhor de suportar, né? E você consegue uma equipe mais, você como gestor, né, consegue ter uma equipe mais motivada. Agora, como deixa esse peso para poucas pessoas, essas poucas pessoas contaminam as outras também, entendeu? Com certeza. Então é isso que o cara tem que ficar ligado, né? Eu tenho uma mania de fazer sempre uma limpa na delegacia de não... se o cara é ruim ou bom, eu não faço nem essa avaliação. Normalmente eu faço uma avaliação eu falo sempre quando nas delegacias, que é o princípio da harmonia. Cara, a delegacia ela tem que estar fluindo de maneira harmônica. Não exijo que todo mundo seja amigo e se abrace. Não, mas o que não dá é para ter pessoas que que fiquem contaminando os outros, sabe? Que assim, a pessoa tá desmotivada, sei lá, às vezes ela tá cansada, tá no final da carreira, não quer trabalhar, simplesmente a pessoa não quer trabalhar. Sim. Não tá afim. Tá cumprindo só uma obrigação ali de expediente. E nem tu pede as coisas, a pessoa não faz, pede de novo, a pessoa não faz, pede de novo, não faz.
Porque assim, não adianta, eu vou mandar pra corregedoria. Não, porque às vezes não tem nem fundamento pra isso, sabe? Sim. Tipo, não é essa questão. É a questão de que quando vê um cara que trabalha bem, começa a olhar essa pessoa que não tá fazendo nada e diz, olha, esse cara aqui não tá fazendo absolutamente nada. Por que que eu vou fazer isso aqui? Se ele já pediu 3 vezes, o delegado pediu 3 vezes pra ele não fez nenhuma, ele me pede uma vez, eu vou lá e faço. Sim. Ou ele pediu 3 vezes pra esse policial, ele não fez, eu pego essa mesma demanda e mando pra ele, o cara faz. Qual, sabe? Aí tu começa a ter... motiva esse cara aqui que tá fazendo, né? Começa a desbalancear, e aí a pessoa começa a ficar insatisfeita, começa a reclamar, e aí o outro lá fala assim, realmente, isso aí tá... E daí começa a fazer o corpo mole. Perfeito. Então, assim, nesses casos tem que tirar, não digo nem tirar de maneira abrupta, tem que conversar e tal, ver se a pessoa tá satisfeita. Se ela não estiver satisfeita, eu não quiser mudar, tu fala, não, então é o seguinte, vamos tentar achar um outro lugar pra ti, que tu fique... Algum outro setor, algum setor que às vezes tu fique mais leve e tal, cumpra o teu dever de outras formas, às vezes um plantão, assim, alguma coisa assim, uma central, aí tu começa a não entrar no conflito, mas tu consegue resolver situações problemáticas de outras maneiras. E aí Perfeito. A pessoa entra um cara que vem agregar, e a equipe toda já cresce junto, porque, pô, o delegado se mexeu, sabe? O delegado viu que uma coisa estava injusta, então vamos também abraçar, assim, essa causa do delegado. Então, Perfeito. No final é isso. Essa parte de gestão com pessoas é complicada, né, cara? Você não pode ser só chefe, né? Você vai fazer porque eu tô mandando. Não, você tem que ser o líder, né? Tem que mostrar para ele que é importante essa mudança para que ele possa produzir mais, para que ele possa trabalhar melhor, né? E todo grupo possa crescer, como você falou. Exatamente. Eu acho que isso que é o grande diferencial. Aqui eu vou fazer até uma crítica, entre aspas, para a PRF, porque a PRF tem a parte do cargo único, né? Sim. Isso é muito legal. Isso é muito legal, sabe? Só que eu vejo também que muitas pessoas, às vezes, assumem o cargo de chefia sem estar preparada para isso, entendeu? E quando ele está lá, ele toma uma decisão que ele não foi preparado para tomar aquela decisão. Ou ele não tem característica, enfim, às vezes a pessoa está nas características também. E isso muda muito quando muda o governo, entendeu? Então, é diferente Mas isso acontece também na Polícia Civil, tá? Não, na Polícia Civil sim, porque muda os cargos também, né? Muda. Mas assim, eu acho que o cara quando passa para delegado, tanto na federal como na civil... Eu vi no meio militar, lógico, o militar é o extremo, né? Tanto na PM como eu sou das Forças Armadas. Mas essa parte, assim, de você saber exatamente qual é o seu lugar, entre aspas, né? Fica uma coisa mais fácil de organizar, entendeu? Quando o cara tá aqui, daqui a pouco ele tá lá em cima, daqui a pouco ele pode voltar de novo, sabe? Ele fica uma coisa meio perdida. Poderia ser melhor organizado isso dentro do órgão. É uma crítica que eu faço, né? Do cargo único. Mas se o cara fosse preparado, fizesse uma reestruturação aí, se Deus quiser, um dia vai sair. Se fizesse, cara, plano de carreira para o cara ir fazendo cursos, né? Para depois assumir uma gestão. É uma coisa que está em desenvolvimento. É uma coisa que é falha ainda dentro do nosso órgão, da PRF, da Polícia Federal e da Polícia Civil. Eu acho que nessa parte, o cara, quando entra na gestão, como delegado, no caso, ele tem essa facilidade, né? De fazer, controlar ali o cara que está meio ruim, para poder motivar, e o cara que está bom, melhorar para poder produzir mais e trazer mais números para a sociedade, fazer um trabalho melhor, né? Essa questão de gestão de pessoas, a gente sempre diz que é a parte mais difícil. E realmente no cargo de delegado, comandar a delegacia é complicado. Então, assim, eu comandei a delegacia ali em Videira, que eram cerca de umas 15 pessoas, era uma delegacia razoavelmente grande, mas ela fluía naturalmente, sabe? Era uma delegacia boa. Mas eu trabalhei em delegacias menores que eram mais complicadas, sabe? Em Garuva agora tá bem redondo e tal. Mas tu vai aprendendo ao longo do tempo. Quando eu cheguei na delegacia, eu era um pouco tipo, mandão, assim, bem no iniciozinho, assim. De querer fazer tudo assim, porque a gente chega com essa visão. Só que depois vai vendo que não é bem assim, vai conversando e tal. E hoje eu procuro identificar, assim, por meio do diálogo tudo, né? Assim, as necessidades. Porque eu digo sempre assim, já teve pessoas que me procuraram, que assim, que no início estavam insatisfeitas e eu via que não estavam com vontade de trabalhar, sempre com cara fechada e tal, e conflitando com colegas. E aí eu chamei assim, não, vamos ver o que tá acontecendo, né? Delegado, porque eu não consigo chegar no horário, porque o meu filho... porque meu marido, que também era policial, meu marido tem que levar o meu filho pra escola a tal horário. E ele disse que não pode levar 3 dias, e eu também não posso, que tem que estar aqui na delegacia no horário. E aí mas e qual é o problema? Porque daí que não tem quem levar, porque daí eu levo às vezes, eu chego atrasado, e aí ele às vezes me deixa na mão, mas
a situação vai se resolver se tu chegar um pouquinho mais tarde e tu sair um pouquinho mais tarde. Ah, tá ligado? Vai se resolver. Então toca a ficha. Então, assim, Uma coisa, só às vezes, isso, mínima, né? Às vezes ela tava tendo conflito em casa com o marido, brigando, tava mal-humorada, brigando com os colegas, por conta de uma situação que era Fácil de resolver. Fácil de resolver. Perfeito. Claro, tem situações mais complexas, às vezes saúde e tal, mas pensa só, como conversando ali de maneira bem objetiva, assim, já resolve um problema. Pensando em resolver isso. Então, assim, se eu ficasse, chegou tarde um dia, ficasse ali, pô, tem que chegar, Anotando, corregedoria, bababá. assim, é piorar a situação. Ia piorar tudo. Então, já resolveu, não perdi uma policial, que acabou ficando ali, senão vai que meta atestado, vai... Sim. E aí, no final das contas, deu tudo certo. Perfeito, irmão. Pra galera que assistiu a gente aqui até o final, a maioria tá estudando para carreiras policiais, ou ela gosta, né? Ou a galera que tá assistindo a gente que gosta da área policial, gosta de ouvir, assim, papo de polícia, ou tá estudando para daqui a pouco ser delegado, ou então pra PRF, ou algum outro cargo de polícia. O que você aconselharia para essa galera? Você tem um monte de alunos aí, né, que você falou que, pô, a taxa de aprovação dessa parte de prova oral aí tá 90 e poucos %. Parabéns, tá? Obrigado. O que você falaria para essa galera que tá querendo buscar o seu lugar ao sol ali dentro da polícia também? Bom, eu sou bem honesto e digo que os tempos mudaram um pouco. Assim, lá na minha época era difícil já, bem complicado. Só que hoje em dia o concurso policial ele também ganhou, assim, deu uma repaginada, os concursos estão exigindo algumas disciplinas um pouco mais, informática, contabilidade para alguns concursos, física e estatística na PRF, então... Estatística na PF, no caso, né? Isso, estatística na PF. Então, são disciplinas que exigem mais, às vezes a pessoa não está ali tão familiarizada. Então, assim, o que eu recomendo? Eu recomendo que o pessoal comece primeiro, conheça o cargo. Isso é o mais importante. Eu quero ser PF, porque aparece ali nas notícias. Eu quero ser PRF, que aparece umas operações ali com droga. É o glamour. Mas assim, cara, muita gente chega achando que vai trabalhar ali, já assim, no meio do olho do furacão, e não sabe o que acontece. Não sabe que tu vai ter muitas vezes um chefe chato, vai ter muitas vezes uma dificuldade do plantão, e assim, tu vai ter... Não vai é fácil prejudicar, trabalhar 24 horas. Não, vai prejudicar o teu sono, sabe? Então, assim, as pessoas não sabem. Tu vai ter que lidar com uma arma que assim, por um lado, assim, nos deixa, como é que eu posso dizer... mas não vou dizer corajoso, que não é a palavra é assim, confiante, né? Cara, perfeito. dá uma confiança, mais uma cheio arma de si, te né? deixa mais confiante. E por outro lado, o outro lado da moeda é que, cara, uma puta responsabilidade. Cara, não pode esquecer essa merda em lugar nenhum, tem que estar sempre com Dá um ela. problema do caramba. Cara, tem muita gente que negligencia, que deixa a arma em casa, deixa não sei o quê. E assim, no momento que tu precisa dela, cara, provavelmente se tu é uma pessoa negligente, tu não vai estar com ela. Então, quanto mais precisar, talvez tu não esteja com ela. Então, tem que estar com muita responsabilidade em relação a isso. E treinar também, né? Principalmente treinar. Saber com que manusear sua arma, saber, às vezes, até se ela tem um risco de pane ou não. Então, tem que saber tudo isso. Perfeito. Então, assim, eu recomendo que o pessoal... estude, faça um mapeamento, uma estratégia, identifique quais disciplinas caem mais, quais disciplinas caem menos, quais são os principais pontos que caem dentro dessas disciplinas, assuntos. Por exemplo, não vai cair recursos em processo penal na polícia. Aí provavelmente nem está no edital isso aí, mas pode ser que eventualmente uma banca vem com aqueles editais gigantes, assim, que copiam de outro concurso e vai instalar concurso. Aí você vai se matar em concurso. Não, você vai estudar normalmente o que cai para o cargo, inquérito policial, né, ali prisão, ação penal. Então, assim, você tem que ter essa estratégia. O ideal, que eu sempre digo, que hoje em dia, graças a Deus, já facilita bastante ter uma orientação, né? Uma orientação profissional, assim, eu vejo que na minha época não tinha, minha orientação era pedir para pessoas que tinham sido aprovadas. E cada um fazia de um jeito. Um cara fazia de uma forma, outro cara fazia de outra. Perfeito. Não tinha muito disso. Então, eu acho que o início disso deve ser por meio dessa preparação com uma orientação para ganhar um pouco mais de tempo. Não vai passar também, mas vai tomar mais na cabeça. Às vezes vai demorar mais tempo. Que a hora vai chegar, né? Se você faz um concurso e não passou de primeira, cara, isso é o normal, pô. Normal. O normal é reprovar. É reprovação, sim. A maioria das pessoas são reprovadas. Você falou aqui, trouxe a sua experiência de 9 reprovações. Eu já tive uma porrada de reprovação, até perdi a conta também. Mas se você continuar e principalmente, né, você melhorar a cada resultado ruim, né, vamos botar assim. Eu acho que não é resultado ruim, eu acho que é um aprendizado, né? É um feedback que você tem.
a Isso aí. probabilidade de você conseguir é muito grande, né? É, exatamente. Eduardo, obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço aí. Obrigado você. Eu sei que daqui a pouco tem que buscar a tua filha, né? Que foi buscar Isso. na escola. Quiser deixar a tua rede social aí pra galera. Vou deixar aqui. Deixa aí. É o @del.eduardodefavre. Então podem me seguir ali, eu já tô aqui também nas redes sociais há algum tempo. Eu sempre digo assim que às vezes me perguntam, mas e qual é o teu perfil, não o perfil do Instagram, mas qual é como tu é no dia a dia? Eu falo, eu sou uma pessoa que trago verdades. Eu não fico, digamos assim, No meio termo. Eu não fico romantizando a carreira policial. A carreira policial, pra mim, é uma puta carreira que eu gosto muito, sou apaixonado, só que tem seus problemas, muitos problemas, mas são problemas que, no final das contas, se for analisar bem, cara, são desse tamanho, cara. Desse tamanho. Então, assim, eu digo assim, a gente tem problemas muito mais graves nas esferas pessoais e trabalhar resolvendo problemas dos outros com um policial, sem dúvida nenhuma, é muito gratificante. E é isso que eu busco fazer todo dia, fazer todo dia ter uma coisinha positiva para poder chegar em casa e dizer, foi legal esse dia porque aconteceu isso. Então, conseguir fazer, nem que fosse um pouquinho, nem um conseguir pouquinho, mudar a vida de alguém, né? Exatamente. Então, hoje, por exemplo, entreguei um veículo para mim, foi muito bom, porque a vítima... Roubado. Então, se a vítima recebeu seu veículo de volta. Então, foi já um ponto positivo. Muito maneiro, É isso maneiro aí. mesmo. Parabéns mais uma vez, cara. Obrigado por você ter aceitado a entrevista. Obrigado por esse bate-papo, essa ideia, essa galera que chegou até o final aqui. Pô, isso aqui é ouro, cara. Isso aqui é ouro. Na época que o Eduardo estudava, na época que eu estudei também. Pô, nem tanto tempo. Tô velho não, pô. Tu tem ideia. Mas não tinha essa possibilidade, né? Isso que foi o meu objetivo. Aqui a gente montou o podcast tem pouco tempo, mas, cara, já tendo uma repercussão muito legal, muito sabe? Bom. Então, de parabéns. Obrigado. Divulgar, assim, o trabalho policial, eu falo que é muito legal. Eu divulgo o trabalho policial e falo bem da polícia, porque eu digo, pra falar mal, cara, tem tanta gente que vai falar mal. Por que eu vou falar mal do meu trabalho? Sabe? Então, a empresa vai falar mal, a população muitas vezes fala mal, mas também quando resolve, fala bem. Então, assim, é quase digamos, um namoro, né? A gente fica casamento. sempre na corda bamba, né? Entre a omissão e o excesso, né? Exatamente. Mas a ideia é justamente trazer o outro lado, né? Trazer a galera que é de dentro, né? Desses vários cargos, desses vários órgãos, para poder você conhecer um pouco mais. E se você, cara, chegou até aqui, assistiu o vídeo até o final, pô, considera aí, pô. Se inscreve no canal aí, com o sino ativado, que aí você sempre vai ser avisado. Tem que ativar e botar todas as notificações, porque tem vídeo a ver que não vai chegar para você se não fizer isso, beleza? Passo importante, pô. Se inscreve aí e nos encontramos no próximo vídeo, na próxima quarta-feira, sempre às 18 horas. Valeu, galera! Fui!